6x1 a escala de trabalho máxima prevista na nossa legislação. É importante ressaltar que essa é a escala de trabalho máxima, não é isso, Sim. Vinícius Custódio? O que um trabalhador pode trabalhar, no máximo, no Brasil, é sob escala 6x1, 48 horas semanais. É isso? Sim. 48 horas por semana. Tem uma PEC, proposta de emenda à Constituição, apresentada pela deputada do PSOL de São Paulo, Érica Hilton, que quer diminuir a escala de trabalho para 4x3. Existe essa discussão em alguns lugares do mundo, né, países mais desenvolvidos do que o nosso aqui. A Inglaterra fez alguns testes, os países nórdicos fizeram alguns testes de conceder a sexta-feira de folga também, fazer um fim de semana ampliado, sexta, sábado e domingo, para saber se isso aumenta a produtividade, se funcionários têm mais tempo para dedicação a qualquer outra coisa que não ao trabalho, viagem, família, lazer, esporte, a uma atividade profissional diferente daquela que eles exercem nos 4 dias da semana, se aquilo os deixaria mais saudáveis, mais felizes do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, se eles teriam um desempenho melhor do que tinham trabalhando 5 vezes, porque muita gente defende isso, né? Fala, não é por hora trabalhada que você mede a produtividade de alguém, mas pelo que a pessoa produz quando está no escritório, no ambiente de trabalho ou no home office, e pouco importa ela ter de ir 5 ou 4 dias ao trabalho, ela poder folgar 2 ou 3 ou 1 dia, o que importa é o que ela produz quando ela está trabalhando, né? O fato é que essa discussão ganhou as redes sociais, chegou ao parlamento, chegou ao governo, pouca gente acha que há probabilidade de a discussão avançar para, por exemplo, uma discussão profunda no Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional se dedique a avaliar ou votar a alteração na carga de trabalho máxima do trabalhador e da trabalhadora do Brasil. De qualquer maneira, o assunto é popular e tem muita gente estabelecendo essa discussão, muita gente contra, muita gente a favor. Eu já trabalhei na escala 6x1 nos 2 anos em que eu trabalhei no aeroporto de Congonhas. É puxado, mas eram 6 horas por dia. Você trabalhava 6 vezes 6, 36 horas por semana e folgava um dia de acordo com a escala. Podia ser terça, segunda. Teve uma época, eu tive um grande chefe, um grande chefe, um grande amigo, enfim, foi uma figura humana que eu conheci, Sérgio Mattioli, que infelizmente já faleceu precocemente, e ele fazia a nossa escala. E ele começou a me dar folga sempre às segundas-feiras. E eu, chato como sou, falei pra ele, falei assim, você está achando que eu faço bico aqui? A gente trabalhava ali em Congonhas, perto da fogo de chão da churrascaria, né? Mas você achando que eu faço bico ali no fogo de chão? Eu só folgo com garçom, sempre às segundas-feiras, né? Mala. Mas é assim, você folga de acordo, tinha um fim de semana garantido por mês, então uma vez por mês, você folga sábado e domingo. E nos outros 28 dias, aí você pode dar sorte de folgar numa segunda, de folgar num sábado, num domingo, pode folgar na segunda, na quarta, na quinta, na sexta. É puxado. Tanto é que eu aguentei 2 anos, depois pedi o boné. Não foi só por isso, evidentemente, era um emprego transitório ali, entre escola, faculdade e tudo mais. Mas é puxado. Há segmentos da economia, do setor produtivo, que dizem que isso pode gerar o caos. Demissão, aumento de custo, mas é uma reação, e eu não sei se isso é correto do ponto de vista do negócio ou não, acho que a gente tem de aprofundar estudo, discussão, não é assunto para ser resolvido assim, eu gosto, eu não gosto, vamos adiante, a pauta é do PSOL, então não, ou a pauta é do PSOL, então sim, é um tema que agrada a esquerda ou agrada a direita, embora o debate seja contaminado por isso. É o tipo de tema que a gente tem de dar um tempo, olhar um pouco mais à distância, ouvir todo mundo, observar exemplos que há pelo mundo, avaliar se a nossa capacidade de entregar aquilo que o empregador precisa é possível de ser implantada em um dia a menos de trabalho, se nós conseguimos aumentar a nossa produtividade mesmo com um dia a menos de trabalho na escala. Há uma série de nuances para se estabelecer uma discussão adulta a respeito desse assunto, né?
Mas eu confesso, fico sempre com o pé atrás quando alguém põe o não na frente. Como dizia um outro chefe meu, não põe o não na frente. Às vezes você ouve uma ideia estapafúrdia e diz não, mas não põe o não na frente. Vamos deixar decantar, vamos discutir. Né? Quando chega o setor produtivo e diz não, vamos demitir, vai aumentar nossos custos, vai ter de baixar salário, não tem como, não dá. Repito, não estou aqui comparando um episódio com o outro, mas ao mesmo tempo estou. Quando acabaram com a escravidão, as páginas dos jornais, naquele período da história, é só puxar. Diziam que a economia do Brasil ia à bancarrota porque os usineiros daquele momento, o agronegócio daquele momento, não tinha como suportar o pagamento de salário para quem antes não recebia nada, era escravo. Quando instituíram o 13º salário, as manchetes dos jornais diziam que o capitalismo brasileiro iria morrer, porque as empresas não tinham condição de pagar um salário a mais. Quando foi instituída a licença maternidade, por exemplo. Então são vários episódios em que, nas poucas vezes em que o trabalhador leva alguma vantagem em relação àquilo que o patrão pretende, o argumento é sempre: o mundo vai desabar. Os empregos vão desaparecer. Vão transferir a produção para a China. Vocês vão ficar sem salário. Então, vamos esperar a coisa decantar. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Por que não se permitir discutir? Por que não se permitir discutir? E daqui a um tempo a gente vê o que é possível fazer, ou chega à conclusão de que não é possível fazer nada. Você olhou o projeto com muito cuidado, não é isso, Vinícius Custódio? Olhei sim, eu tô de férias, né? E aí consegui ler o projeto na íntegra. São 7 páginas de Word, não é um projeto tão longo assim também. Então quem investir 15, 20 minutos vai conseguir ler todo o projeto. A gente estava falando aqui antes de começar o programa, é verdade, né, Rafa? Ele é um projeto que não foi apresentado agora na reta final de 2024, ele foi apresentado em maio desse ano e agora, de fato, a proposta de PEC da deputada ganha força, ganha holofote e o debate vem à tona. Eu concordo 100% com você sobre a necessidade da gente conversar a respeito das relações trabalhistas. Eu acho isso muito importante, porque nós temos cada vez mais novos trabalhos, novas relações, e a gente entender o melhor cenário para o trabalhador, para quem está empregando o trabalhador, para quem quer empreender, isso é sempre muito legal. Isso é sempre muito válido para o nosso sistema trabalhista, para o sistema econômico do nosso país. Então a discussão ela só tem a agregar, né? Se a gente conseguir ter, enquanto sociedade, a capacidade de discutir isso, desconsiderando paixões políticas, agrega ainda mais. O que a história recente mostra que é difícil, mas seria importante nesse caso. Eu queria dividir o comentário, Rafa, em 2 partes. Primeiro, a qualidade da ideia que está sendo proposta pela deputada, e segundo, a qualidade do texto apresentado, porque é um tema muito relevante, um tema que toca todo mundo, de alguma maneira, quem trabalha, quem não trabalha, mas é sustentado por alguém, por uma pessoa, pelo marido, pela mulher que está ali em casa, levando provento para dentro daquela família. Então é um assunto absolutamente importante. Na minha avaliação, começando pelo segundo ponto, a qualidade do texto apresentado pela deputada na proposta de PEC é fraco. O texto ele é ruim. Ele é um texto que, na minha avaliação, poderia ser mais bem apresentado. Ele poderia ter ali mais argumentos e fugir de alguns generalismos que acontece durante essas 7 páginas de Word que tem ali no texto. Eu separei 2 desses generalismos para a gente conversar aqui com o público do Flow News. Então, o primeiro é: os empregados sempre buscaram reduzir o tempo de trabalho sem ter os seus salários diminuídos. Então, os empregados sempre buscaram, será que sempre mesmo buscaram reduzir o tempo de trabalho sem ter os seus salários diminuídos? A gente pode partir do princípio assim, quem não gostaria de trabalhar menos e ganhar a mesma coisa? Ok, mas muita gente muda de cidade, vai para uma grande metrópole, a minha família é marcada por esse tipo de movimento, justamente a fim de querer trabalhar, a fim de querer fazer hora extra para começar a conseguir construir algo. Então, quando a deputada escreve sempre, eu já tive professor de cursinho que falou, olha, toma muito cuidado nas suas frases, redação, quando você vai usar sempre e nunca.
Porque em determinado momento da vida, às vezes o trabalhador ele não quer sempre trabalhar menos. Às vezes ele quer trabalhar mais com uma remuneração justa, com hora extra sendo paga, porque o momento da vida daquele trabalhador pede isso. Então eu tomo sempre cuidado com esse tipo de palavra. Tem um segundo ponto, que eu também separei, esse para mim ele é ainda mais sensível, quando a deputada escreve assim: estamos em um contexto em que a semana de trabalho de 4 dias está sendo adotada em todo o mundo, pois além de ser bom para as empresas, é bom para os clientes e para os empregados. Assim, a gente poderia ter usado aqui um outro verbo, Rafa, né? Porque quando você escolhe adotada, o mundo inteiro está adotando. Aqui na América Latina, quantos países adotaram? Na China, parceiro comercial do Brasil, essas medidas estão sendo adotadas na China? Nos Estados Unidos. Então, assim, o mundo inteiro está adotando isso daqui, ou o mundo inteiro está discutindo, está avaliando, está conversando sobre? E aí tem um ponto, Rafa, porque quando a deputada coloca esse parágrafo, né, que o mundo inteiro está adotando isso, parece que nós estamos ficando atrasados. Na reta final, na 7ª página da PEC, ela diz assim: finalmente, a iniciativa legislativa aqui apresentada posiciona o Brasil na vanguarda das discussões sobre o futuro do trabalho. Ou a gente está atrasado, porque o mundo inteiro está adotando a medida, ou nós estamos na vanguarda com esse tipo de discussão. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Então é um texto confuso, e eu reforço aqui, bastante generalista em alguns pontos. Então essa é a qualidade do texto. Agora vamos para a qualidade da ideia. Ô, Rafa, aqui tem 2 ideias, né? Tem o fim da semana 6x1 e tem a proposta da semana 4x3, que é para você trabalhar de segunda a quinta e folgar de sexta, sábado e domingo. Abrindo um rápido parênteses, né? É mais ou menos o que os nossos deputados e senadores já fazem hoje lá em Brasília. Com exceção, né, da segunda, né? Eles levam a segunda também, né? Então. A escala deles é 3x4. Né? Isso, bem colocado. Então, nessa semana aqui, como que ficaria para eles, né? Imagina, a gente adota aqui para os mortais a semana 4x3. E lá em Brasília, vai ser o quê? Vai ser 2x5? Como que vai funcionar isso aí, né? Mas voltando aqui para a vida dos mortais. Rafa, a deputada, ela ouve uma economista da Unicamp e, nominalmente, é a única especialista citada. Eu entendo que há necessidade de conversar com outros setores da sociedade também, antes de tomar qualquer juízo de valor. Algumas categorias, você tem ali o trabalho 6x1, você citou o seu exemplo. Quem trabalha em shopping, que você eventualmente está ouvindo a gente também. Quando você vai assinar o contrato, você já sabe que você vai trabalhar de segunda a sábado. E o sábado, você não vai ganhar hora extra por isso, ele faz parte da sua jornada de trabalho, você vai folgar, teoricamente, no domingo, mas a escala é rotativa, então uma vez por semana você está de folga. O que a deputada propõe é que esse sistema não funcione mais. Que o funcionário de fato, que o empregado de fato tenha mais descanso. Então que você trabalhe 5 dias na semana e descanse 2, teoricamente o sábado e o domingo. Ela fala aqui, inclusive, que há uma troca, e essa parte eu discordo bastante, que há uma troca desse descanso do funcionário pela hora extra. Que os empregadores pagam hora extra para os seus funcionários trabalharem aos sábados. Acho que aqui não há um grande problema. Desde que o funcionário queira, de que ele seja remunerado. Então, mas você quer? Esse é o problema, entendeu? Então, não sei se a pessoa tem o direito de querer ou não querer. Ó, os exemplos que eu tenho supermercado, na minha família, as pessoas querem. Sim, você vai trabalhar no sábado, você vai ganhar 100%. Você ganha 100%. Então, se seu dia vale R$100 durante a semana, você trabalhou ao sábado, seu dia vale 200. Agora, na prática, e isso é preciso que haja fiscalização, o funcionário de fato tem o poder de escolha, se ele quer ou não. Isso é uma coisa. E me parece que a deputada, pelo que eu li aqui, também é contra você remunerar o seu funcionário com hora extra para ele trabalhar aos sábados. Ela é de fato favorável a 2 dias de descanso. Eu acho que esse tipo de relação, de fato, tem que ficar entre o empregador e o empregado. Você quer trabalhar, eu te pago a mais. Agora, se o trabalhador, na prática, ele não tem esse poder de escolha, se ele escolhe não ir e ele é prejudicado no trabalho, aí você precisa, né, do Ministério do Trabalho fiscalizando esse tipo de relação. Então esse é o primeiro ponto do projeto que ela está debatendo. O segundo ponto é a escala, você trabalhar 4 dias na semana e folgar 3. E aí ela cita aqui o Reino Unido, ela cita algumas empresas que no Brasil fizeram esse teste por algum período, um período curto de tempo. E algumas empresas, inclusive, entendem que adotar isso é bom,
porque melhora a produtividade, porque diminui o interesse do colaborador de deixar a empresa. Então traz pontos positivos, inclusive, de acordo com o texto da deputada, financeiramente falando para as empresas, foi positivo. Eu acho que é sempre importante aqui você ouvir todos os lados, mais uma vez, né? Então, se de fato para as empresas é importante, que o empresariado seja ouvido também. A gente tem aqui no Brasil, né, a maior parte dos trabalhos fornecidos por micro e pequenos empresários. Claro que a gente tem grandes empresas. É o argumento da Federação do Comércio. Eles acabaram de soltar uma nota para dizer que são contra, dizendo que o problema é esse, que o micro e pequeno empresário não tem como lidar com essa escala. Então, mas você sabe o que eu ia propor, Rafa? Assim, eu acho que o projeto, é o que eu falei, a ideia, você conversar sobre isso é muito positivo. Tem que ser debatido. Agora, uma coisa é você pegar a Volkswagen, é você pegar a Scania, é você pegar a Mercedes-Benz, que tem um número enorme de funcionários. Que tem sindicatos fortes, trabalhadores bem organizados. Sim. Né? Embora muito mais fracos do que já foram, mas enfim. Né? Mas você pega essas grandes indústrias, você diz assim para elas, olha, agora você vai ter que remunerar, elas já remuneram, né? Com hora extra quem trabalha aos sábados. Ou agora a jornada é 4 dias por semana de trabalho e 3 de descanso. Essas empresas, elas vão ter mais facilidade, pelo menos teoricamente, porque tem um lucro, quando a gente olha cada trimestre, bem relevante, elas vão ter mais facilidade para se adaptar à situação do que aquele pequeno microempresário que tem 2, 3 funcionários ali e que, se de fato isso aqui for implementado, se ele não tiver nada como contraparte, fica difícil para ele sustentar o seu negócio. O que seria uma contraparte que eu pensei, Rafa? As grandes indústrias, quando elas entregam ali ou fazem parte de alguns projetos culturais, por exemplo, você tem dedução no seu imposto de renda. Então, olha, eu estou ajudando aqui um projeto cultural, em compensação eu tenho aqui uma dedução no meu imposto de renda. Grandes indústrias do nosso país faz parte desse tipo de mecanismo que é absolutamente legal. Poxa, para você incentivar o pequeno microempresário, será que, olha, então a gente vai adotar a fim da jornada 6x1, vamos pensar, remodelar aí a escala dentro dos seus colaboradores, mas se você adotar essa postura que beneficia a saúde, o bem-estar dos seus funcionários, de quem faz a empresa junto com você, na hora que você vai pagar seu imposto de renda, você vai receber um benefício tributário de tanto. Aí o que o Estado está fazendo na prática é dizendo assim, olha, ao invés de você pagar mais impostos para mim, Estado, você paga esse valor na mão do seu funcionário. Mas aí não tem garantia, né? Não tem garantia nenhuma de que isso vai acontecer. Né? Como aconteceu, por exemplo, com a desoneração dos 17 setores da economia lá no governo Dilma, por manutenção de emprego, etc. e tal. Não conseguem avaliar se houve manutenção de emprego, não conseguem acabar com a desoneração desses 17 setores. Né? Então, assim, eu não sei. Eu acho que é dar um voto de confiança que muita gente não merece. Eu acho que assim, depende, né? Porque no caso desses setores também, a gente está falando de grandes setores. A gente está falando de grandes empresas. Aqui a gente está falando do micro, do pequeno empresário. Por exemplo, como é que você vai abrir mão de arrecadação no momento em que o Estado não pode abrir? Muito pelo contrário, está procurando moeda no fundo da gaveta. Você abre mão de arrecadação esperando um benefício sem ter como controlar se esse benefício está sendo entregue ou não. Então, não, mas aí, por exemplo... Você não tem como controlar. Como é que eu vou saber se aumentaram o teu salário, se não te demitiram? Aí vai depender de denúncia que chegou no Ministério do Trabalho. Agora, o que eu estou sugerindo aqui é a gente pensar em propostas para você entregar uma melhor condição para o trabalhador, para aquela pessoa que está na jornada 6x1, que é a ideia, né, defendida aqui pela deputada Érica, mas você também conseguir a manutenção dos negócios. Porque se você faz uma jornada de trabalho que é muito favorável só para um lado da balança, de fato pode acontecer do pequeno e do médio empresário não conseguir sustentar o seu negócio e você pode ter, eu sei que você citou e é verdade, muitas vezes você cria uma situação catastrófica onde não existe. Mas nesse caso, por exemplo, a deputada houve uma economista da Unicamp. Não, tem que fundamentar melhor. Nominalmente, tem que ter um debate, no projeto. Lógico, muito mais amplo. Não seria válido, citando aqui uma instituição, ouviu o Sebrae, por exemplo, que lida com os pequenos e médios empresários? Então eu acho que falta conversar com mais pessoas da sociedade, com mais entidades, para conseguir fundamentar melhor. Eu acho que tem que ficar bom para os dois lados.
Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.